Mpela convoca o 8º Congresso Extraordinário para os dias 6 e 7 de dezembro próximo. Documentos foram analisados hoje na sessão do Comitê Central. Moçambicanos foram hoje às urnas para eleger o sucessor de Filipe Nyusi. Palancas Negras continuam preparação para o jogo de sexta-feira diante do Níger, com os 25 jogadores convocados. As notícias são para segui-las agora no Girassol Jornal. Muito boa noite. O Comitê Central do Mpela convocou para os dias 6 e 7 de dezembro o 8º Congresso Extraordinário, que prevê refletir, entre outros assuntos, os 50 anos da independência nacional. A confirmação consta do comunicado final da terceira sessão extraordinária do Comitê Central, realizada hoje aqui em Luanda. O Comitê Central saudou os esforços do Executivo angolano, liderado pelo presidente João Lourenço, na condução da política externa, com vista à promoção e prestígio do país, à atração de investimentos e o reforço da paz e segurança em África e no mundo. Todavia, foi mesmo a convocatória do 8º Congresso Extraordinário dos Camaradas que se destacou no comunicado da reunião do Comitê Central. De acordo com o secretário para Informação e Propaganda do Mpela, Esteves Hilário, o conclave, há muito anunciado, vai acontecer nos dias 6 e 7 de dezembro. Nos termos das disposições combinadas do número 1 do artigo 79 e da linha A do artigo 81 dos Estatutos do Mpela, o Comitê Central, reunido na sua terceira sessão extraordinária, no dia 9 de outubro de 2024, convoca o 8º Congresso Extraordinário do partido sob o lema Servir o Povo e Fazer Angola Crescer, para o período de 6 e 7 de dezembro, no Centro de Conferência de Belas, no município de Talatona, província de Luanda, contando com a participação de 3.106 delegados. O Congresso vai permitir a realização de uma radiografia aos avanços e recuos registrados pelo país durante os 50 anos de independência. Os membros do Comitê Central voltaram a apelar aos militantes para que trabalhem em prol da unidade interna e apoiem as ações do presidente. Apreciação e aprovação da tese Mpela da independência aos nossos dias, desafios do futuro. Apreciação da proposta de ajustamento aos estatutos do partido. O Comitê Central apela à participação ativa e ao espírito militante e patriótico dos delegados nos debates à volta dos temas a submeter ao 8º Congresso Extraordinário do partido. O Comitê Central exorta a todos os militantes, simpatizantes e amigos do Mpela para que se unam em torno do partido e do seu líder, o camarada João Manuel Gonçalves Lourenço, de modo a transformar o 8º Congresso Extraordinário numa tribuna de reflexão e de avaliação sobre as experiências vividas e acumuladas durante os 68 anos de existência do Mpela, como movimento de libertação de Angola e de partido político que dirige os destinos da nação desde a sua independência. Na sessão, o Comitê Central apreciou e aprovou com emendas diversos documentos, nomeadamente resoluções para o preenchimento de vagas no Comitê Central, convocatória do Congresso e o cronograma indicativo de ações para o Congresso, a estrutura da tese Mpela da independência aos nossos dias, o desafio futuro. Ainda a resolução sobre a extinção e criação de órgãos e organismos do partido nas novas províncias, municípios e comunas, à luz da nova divisão político-administrativa da República de Angola, e a informação sobre o estado de preparação do 9º Congresso Ordinário da JMPLA, a realizar-se nos dias 21, 22 e 23 de novembro. E o presidente do Mpela, João Lourenço, disse hoje durante a terceira reunião extraordinária do Comitê Central que não haverá eleições no Congresso Extraordinário de dezembro. João Lourenço foi categórico, afirmando que ninguém começa o jogo sem ouvir o apito do árbitro e nem se começa a corrida de atletismo sem ouvir o tiro de partida, sob pena de ser desqualificado e prejudicar a equipa. João Lourenço foi mais longe, dizendo que a política é um jogo
e, como qualquer outro, só vencem as equipas cujos jogadores ou atletas se submetem à organização e disciplina do coletivo. Na abertura da terceira sessão extraordinária do Comitê Central do MPLA, o presidente do partido destacou que, neste momento, não há previsão para eleições gerais ou internas no partido, conforme estipulado pela Constituição e pelos estatutos do MPLA. João Lourenço comparou a política a um jogo, sublinhando a importância de organização, disciplina e respeito às regras. Não se vislumbram eleições gerais no país para breve, por não ser o tempo estabelecido pela Constituição. Igualmente, não se vislumbram eleições no partido, por não ter chegado o momento estabelecido pelos nossos estatutos. A política é um jogo e, como em qualquer jogo ou competição, só vencem as equipas cujos jogadores ou atletas se submetem à organização e disciplina do coletivo e respeitam as regras do jogo e a orientação da equipe técnica. Ninguém começa o jogo sem ouvir o apito do árbitro. Ninguém inicia a corrida de atletismo sem ouvir o tiro de partida, sob pena de ser desqualificado e prejudicar a equipa. Estamos em plena competição, não podendo deixar-nos distrair por agendas que em nada ajudam a mantermos o foco na necessidade de cumprirmos com o Programa de Desenvolvimento Nacional, com a necessidade da diversificação da nossa economia, de aumentarmos a produção nacional para garantir maior oferta de bens e de serviços, de aumentar as exportações e a oferta de postos de trabalho. O governo angolano, segundo João Lourenço, vai aprovar em breve um programa para celebrar os 50 anos de independência nacional, com uma série de eventos políticos, culturais e econômicos ao longo de 2025. O Executivo angolano vai aprovar nos próximos dias o amplo programa das comemorações dos 50 anos da independência nacional, festa nacional que decorrerá ao longo do próximo ano 2025, com um conjunto de atividades políticas, culturais, recreativas, desportivas, feiras e exposições, inaugurações de infraestruturas e empreendimentos econômicos e sociais, tendo o seu ponto mais alto no mês de novembro, quando contamos receber importantes convidados que conosco vão partilhar a alegria de um povo livre e independente. O presidente lamentou também a recente perda de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, figura de grande prestígio em Angola. Lamentamos o facto de alguns desses grandes filhos da pátria já não poderem nos dar o privilégio da sua companhia naquela importante ocasião da história do nosso país. Acabamos de perder há dias um desses grandes filhos de Angola, que foi ontem a enterrar, figura de grande prestígio, reserva moral da nossa sociedade, Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, em memória de quem peço um minuto de silêncio. João Lourenço destacou o percurso do MPLA desde a luta pela independência até a atual fase de consolidação da democracia e desenvolvimento econômico e social do país, reafirmando o compromisso do partido em servir os angolanos e garantir a participação ativa dos cidadãos nesses processos. E ainda na sessão desta quarta-feira, João Lourenço disse que o presidente norte-americano vai visitar Angola, apesar de não se ter avançado uma data. O presidente do MPLA deixou claro que as relações entre Angola e os Estados Unidos vão continuar a intensificar-se e garantiu que a visita de Joe Biden servirá para consolidar a trajetória de construção de uma parceria estratégica e ampliará as relações de amizade e cooperação económica entre os dois países. Na reunião do Comitê Central do MPLA, o presidente do partido abordou as melhorias na reputação internacional de Angola, impulsionadas pelas reformas econômicas, sociais e políticas. João Lourenço anunciou a futura visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que consolidará as relações de cooperação entre os dois países e abrirá novas oportunidades de negócio. O chefe de Estado americano, o presidente Joe Biden, visitará Angola em data a anunciar, em função do inesperado contratempo da passagem de um devastador furacão que deve atingir o território americano nos próximos dias.
Auguramos que as consequências da sua passagem acabem por não vir a ser tão severas e que cause os menores danos humanos e materiais possíveis. Quando acontecer, a visita servirá para consolidar a trajetória de construção de uma parceria estratégica que ampliará as relações de amizade e cooperação econômica entre os nossos países, Angola e os Estados Unidos da América. Vamos recebê-lo de mãos abertas, com a hospitalidade que caracteriza os angolanos. A visita vai abrir maiores oportunidades de negócio para os investidores angolanos e americanos, constituir um ganho para a nossa economia, vai estimular o surgimento de parcerias, contribuir para o aumento da produção nacional e das exportações, promover o turismo, abrir portas para a entrada no mercado americano e facilitar a inserção da nossa economia na economia mundial. Além disso, o presidente mencionou a realização de uma cimeira sobre o corredor do Lobito, que contará com a presença de vários chefes de Estado da região. Vai se realizar em Luanda uma cimeira sobre o corredor do Lobito, com a participação do presidente Joe Biden, dos chefes de Estado da República Democrática do Congo, da Zâmbia, da Tanzânia e de outras importantes personalidades. O líder do partido no poder destacou a participação de Angola na cimeira do G20 no Brasil em novembro deste ano e a presidência rotativa da União Africana que o país assumirá em 2025. Em novembro do corrente ano no Brasil, Angola vai participar da cimeira do G20 e assumir a presidência rotativa da União Africana no próximo ano, 2025. Por fim, João Lourenço ressaltou o empenho do Executivo em atrair investimentos, diversificar a economia e criar um ambiente favorável para os negócios, visando melhorar a qualidade de vida dos angolanos. E o presidente da Câmara de Comércio Angola-China considera que a aproximação entre Angola e os Estados Unidos da América não vai atrapalhar o nível da cooperação empresarial com a China. Luís Copenala é da opinião que Angola tem a liberdade de escolher os seus parceiros estratégicos, desde que tenha como prioridade a melhoria das condições de vida dos seus cidadãos. Muitas vezes criticada, a relação econômica entre Angola e a China rendeu frutos consideráveis para os dois países. Ela é caracterizada, em grande medida, pela abertura do gigante asiático a linhas de crédito de mais de 15 mil milhões para a construção de estradas, escolas, hospitais e outras infraestruturas em Angola. Para o presidente da Câmara de Comércio Angola-China, Luís Copenala, é chegada a altura de o Estado parar de se endividar e criar mais condições para a entrada de investimento privado. Advogamos que o país deve reduzir o índice de endividamento. Nós, como Câmara, pensamos que se nós trabalharmos de forma afincada, tirarmos pelo menos 1/3 desses 10 mil milhões de dólares no período desses 3 anos, poderíamos certamente reconfigurar a nossa economia, sobretudo as áreas que mais precisam. O aumento da produção alimentar, que é a produção de grão, a agricultura, essencialmente, que a China tem muita experiência para além de dinheiro. A China tem dinheiro para poder, portanto, exportar dinheiro, financiar as suas empresas, para criar riqueza em outros países. Isso é muito importante. Nós precisamos que parte desse dinheiro, maior parte desse dinheiro, venha para Angola. Com uma parceria estratégica de mais de 20 anos, Angola constitui em África o principal destino dos investimentos chineses. De acordo com Luís Copenala, no país existem 400 empresas chinesas, das mais de 3 mil espalhadas pelo continente africano. Copenala sinaliza que a aproximação de Angola aos Estados Unidos da América não vai em nada a atrapalhar a parceria empresarial com o gigante asiático. Há países que não ajudam para a industrialização. Acham que Angola ou a África deve continuar como fornecedor de matérias-primas para desenvolver outras economias. Nós precisamos de industrializar. Se a China nos coloca aqui indústrias, conforme já está a fazer, se a China nos ajuda a construir infraestruturas que nós precisamos, então é o melhor parceiro. Se a América vem ajudar para
Portanto, diversificar a nossa economia, investir em setores neofrágicos, não só no setor petrolífero, enfim, se nos ajuda a desenvolver melhor a nossa agricultura, trazendo a experiência americana para Angola. Se a China nos ajuda a fazer isso, este é o caminho que nós queremos como angolanos. Os empresários chineses não estão preocupados se estão a vir empresários americanos, até porque a China faz negócios com os Estados Unidos, negócios de grande escala. A China exporta muito para os Estados Unidos. E então a relação dos Estados Unidos com a China é tão boa, de modo que a relação da Angola com a China deve ser boa. Sob a sua liderança, Luís Copenala espera que a Câmara de Comércio consiga atrair para Angola investimentos de até 20 mil milhões de dólares até 2026, altura em que vai terminar o seu primeiro mandato à frente da organização. Desde que nós entramos para a Câmara do Comércio até hoje, nós olhamos numa perspectiva mais ou menos, em termos de investimento privado, estamos a falar, até ao fim do nosso mandato, estamos a falar aí à volta mais ou menos de 20 mil milhões de dólares. Com mais de 100 membros, a CAC, Câmara de Comércio Angola-China, é uma plataforma de promoção das potencialidades de Angola na China e vice-versa, e de garantia e segurança de implantação e desenvolvimento de negócios nos dois países. Voltamos a olhar para o Comitê Central do MPLA. Os membros deste comitê disseram que o presidente do partido esteve bem no seu discurso, principalmente no que toca ao Congresso de dezembro, em que reitera o facto de o mesmo não servir para a renovação de mandatos. Os membros do Comitê Central referiram-se ainda à agenda de eventos internacionais em que Angola irá participar nos próximos tempos e sinalizaram que o país tem a obrigação de capitalizar a vinda do presidente americano a Angola. Na sua intervenção, o presidente do MPLA disse que não se começa um jogo sem o apito inicial do árbitro, tampouco se inicia uma corrida sem o tiro de largada, sob pena de o atleta ser desqualificado. João Lourenço se referia às informações que dão conta da apresentação de candidaturas à liderança do Partido dos Camaradas, o que, à partida, não poderá acontecer em dezembro deste ano, já que se trata de um congresso extraordinário. Uma postura elogiada pelos militantes Nuno Caldas Albino e Eduardo Zacarias, que sinalizam que o partido que governa é sustentado por estatutos. Ainda não chegou à fase das candidaturas e estamos a viver um momento, ainda temos o nosso líder a comandar. Estamos aqui para apoiar sempre o nosso presidente do camarada João Lourenço, que foi eleito em 2022 e ainda tem anos de mandatos, e estamos aqui para trabalharmos todos juntos como partido e como o MPLA que somos. O mote deste Congresso Extraordinário é refletir os 50 anos da independência nacional. O MPLA foi o principal protagonista das grandes vitórias e conquistas do povo angolano até o alcance da paz efetiva em 2002. E por este facto, portanto, desta responsabilidade, devo naturalmente trabalhar para fazer uma reflexão e fazer uma projeção do futuro para aquilo que será Angola nos próximos anos. Para Bento Kangamba, neste momento o MPLA tem outras preocupações que passam pela situação social das famílias e não por eleições internas. O Congresso é para tratarmos assuntos internos. Os assuntos internos que o Congresso vai tratar não quer dizer que são aqueles assuntos que vocês, jornalistas lá fora, falam de coisas que não se passam no MPLA. Agora, nesse momento, estamos preocupados com o bem alimentar das populações, da subida da cesta básica. Inicialmente prevista para os dias 13, 14 e 15 deste mês, a visita de Estado do presidente norte-americano Joe Biden foi adiada. Mesmo assim, o líder dos camaradas referiu que, quando se concretizar, ela vai servir para consolidar a trajetória de construção de uma parceria estratégica com a maior economia do mundo. João Lourenço anunciou também a participação de Angola na reunião do G20 a ser realizada no Brasil. Ações que mereceram o destaque dos militantes Elias Chimuco e Coutinho Nobre Miguel. A participação de Angola no G20 no Brasil, de certo modo, trará sempre um valor agregado, de modos a atingirmos outros níveis de desenvolvimento e não só geopolítico, porque Angola tem estado a conhecer passos significativos no desenvolvimento a vários níveis. Agora, com a vinda
provavelmente nos próximos meses do presidente Joe Biden, de certa forma vai ganhar uma grande notoriedade, porque é o primeiro presidente norte-americano que vem a Angola. Com a vinda do presidente Biden, haverá de facto um novo clima, uma nova atmosfera e um novo ambiente para o aprofundamento, ampliação e consolidação destas relações. Na ocasião, o secretário nacional da JMPLA, em fim de mandato, Crispiniano dos Santos, reiterou que as condições para o 9º Congresso da Organização Juvenil estão a ser afinadas. Vamos, no dia 19, realizar a nossa 3ª reunião extraordinária do Comitê Nacional, órgão máximo no intervalo dos congressos, que vai se debruçar em relação aos 3 candidatos. Após esta reunião, portanto, vamos ter, de facto, o conhecimento de quem é que irá ao Congresso no sentido de ser eleito, então, ao cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA. Um comunicado chegado à nossa redação da Coordenação Geral do Projeto Político para já servir Angola dá conta de que recebeu luz verde do Tribunal Constitucional. Segundo o documento, o despacho da anotação da juíza do presidente do Tribunal Constitucional tem a data de 7 de outubro de 2024. Fizemos vários contactos para obter uma informação do partido, mas sem sucesso. No entanto, o processo de legalização do para já servir Angola tinha sido inviabilizado mais de 2 vezes. Em 2020, o Tribunal Constitucional negou provimento ao recurso interposto pela Comissão Instaladora. O Tribunal Constitucional rejeitou em definitiva a legalização do para já servir Angola após vários recursos apresentados pela Comissão Instaladora. Em causa estavam dúvidas relativas às mais de 30 mil assinaturas que o partido havia recolhido com vista à sua legalização. No dia 27 de julho passado, o partido tinha completado 4 anos desde que tinha sido notificado pelo Tribunal Constitucional sob o acórdão que inviabilizou a sua legalização. A situação socioeconómica que aflige as famílias angolanas exige tomadas de decisões concretas que requerem envolvimento de todos os atores políticos, disse Liberty Chiaka durante as Jornadas das Comunidades promovida pelo Grupo Parlamentar da UNITA, que tem como tema principal Angola livre do medo, da fome e da pobreza. As jornadas acontecem até o dia 14 na província da Huila e prevê-se chegar a 53 comunas. O Grupo Parlamentar da UNITA está a promover na província da Huila as jornadas nas comunidades. O presidente do Grupo Parlamentar, Liberty Chiaka, disse que as jornadas visam aprofundar o conhecimento sobre a realidade política, social e económica da Huila. Aprofundar o conhecimento da realidade política, social, económica e cultural da província da Huila. Dialogar com as autoridades do Estado, portanto, dialogar com as autoridades locais do Estado sobre as prioridades da governação. Dialogar com as entidades representativas da sociedade civil, incluindo os sindicatos, as organizações não governamentais, as autoridades tradicionais e as autoridades eclesiásticas. Fiscalizar o nível de execução física e financeira dos programas de investimento público, em particular dos projetos concretizadores do Plano de Intervenção, do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, vulgo PIM. Liberty Chiaka, que falava no Lubango na abertura do evento, adiantou que o Grupo Parlamentar da UNITA pretende dialogar com todas as entidades representativas da província para identificar as prioridades. Portanto, precisamos conversar, precisamos dialogar com as entidades representativas para identificarmos em conjunto as principais prioridades que deverão ser defendidas pelos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA em sede de discussão, primeiro na generalidade e depois na especialidade da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado de 2025. As restrições constantes de energia elétrica na cidade de Luena, nos bairros do Aço Novo e Sinai, deixam os moradores agastados. O fornecimento deficiente faz com que os populares tenham prejuízos significativos com a má conservação dos alimentos.
Os diversos bairros periféricos e zonas do casco urbano enfrentam problemas de energia nos últimos dias, com destaque o bairro Aço Novo, Sinei Velho, que registram apagões. A nossa energia aqui mesmo é péssima e a nossa luz não favorece. Você põe a comida na arca e a energia vai, os frescos ficam descongelados e é muito complicado. É muito complicado mesmo, a nossa energia tem falhado muito aqui no nosso bairro. A dificuldade de cá do nosso bairro é muitos assaltos. E assalto só aparece através da energia. A energia no nosso bairro vai à toa, não sei o porquê. Porque a outros bairros não vai à toa, mas o nosso bairro vai à toa. E assalto aqui não para. Já vi a minha vizinha ali assaltar cerca de 2 vezes. Eu já vi assalto com pego táxi no meu bairro. Muitos assaltos aqui acontecem. Apesar da recente entrada em funcionamento da turbina elétrica, localizada no bairro Social, com capacidade de 25 megawatts, os moradores ainda clamam por melhoria, por não surtir os efeitos. Segundo nós acompanhamos, vários PT, essa luz aqui solar, mas não está a fazer sentir aqui na província do Mochico. A contrapor a realidade, o diretor da Ente do Mochico explica as razões relacionadas à nova turbina da central térmica do Luena. Bem, acredito ser situação pontual, não ligado à disponibilidade, porque neste momento a disponibilidade atual é superior à demanda. É preciso percebermos que, em termos de disponibilidade, houve investimentos que permitiram duplicar aquilo que foi a disponibilidade anterior. Acreditamos nós haver pequenas reclamações, mas que são de situações não ligadas à baixa disponibilidade. Visto que estamos já, estamos no século XXI, já quase há 50 anos de paz, de independência, e mais 21 anos de paz. Então, visto que essas situações são situações que poderão já estar ultrapassadas, não poderemos sempre estar aqui a nos queixar, a energia, lá para cá, não. Então, é uma situação mesmo muito grave. O setor de energia no Luena conta com a central fotovoltaica, com capacidade de 26 megawatts, entre outros. Ainda assim, é considerado insuficiente. Daqui a pouco vamos olhar para as eleições em Moçambique. Vamos fazer uma curta pausa. Já voltamos. O chefe da missão de observação eleitoral da União Africana, Bonito de Sousa, saudou o clima em dia de eleições em Moçambique. Os cidadãos no país estrangeiro votaram hoje para escolher o novo presidente, o Parlamento e membros das Assembleias Provinciais. Na qualidade de chefe da missão de observação da União Africana, Bonito de Sousa disse que a missão registrou positivamente o facto de que são as primeiras eleições em que não há armas nas mãos de algum partido. E isso é muito bom, pois cria confiança da parte dos cidadãos de Moçambique. Moçambique realizou hoje o seu 7º pleito desde a independência em junho de 1975 para acompanhar as eleições. Com mais de 17 milhões de eleitores aptos para a votação, estão no país 11.516 observadores nacionais e 412 internacionais, incluindo missões de observação eleitoral da União Africana, União Europeia, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, entre outras organizações. Embora o arranque do processo tenha sido marcado por atrasos em algumas zonas do país devido a questões logísticas, o processo decorreu, até últimas informações, sem situações que o perigassem. Diferentes figuras do cenário político não só apelam à participação dos eleitores com o máximo de sentido cívico e patriótico. O antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano, depois de exercer o direito de cidadania, apelou aos demais eleitores a fazerem o mesmo e a esperarem pelos resultados em casa. A publicação dos resultados da votação presidencial pela Comissão Nacional de Eleições, caso não haja segunda volta, demora até 15 dias, antes de seguirem para a validação do Conselho Constitucional. Na corrida à presidência estão 4 candidatos: Venâncio Mondelane, Lutero Simango, Daniel Chapo e Youssouf Momad. As autoridades americanas alertam para os perigos da chegada do furacão Milton na Flórida. A previsão é que o fenómeno atinja o estado norte-americano na noite desta quarta e quinta-feira.
O furacão Milton já é considerado uma das piores tempestades dos últimos 100 anos com formação no Atlântico Norte. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos prevê que o fenómeno atinja a costa da Flórida como um furacão extremamente perigoso. Segundo previsões, deve chegar na noite desta quarta-feira ou na madrugada de quinta-feira. O furacão, que deve atingir ondas de 3 a 4,5 metros e até 38 centímetros de chuvas localizadas, segundo meteorologistas, pode trazer consigo chuvas torrenciais, inundações repentinas, ventos fortes e possíveis marés de tempestade. Os moradores da Flórida foram orientados a se preparar para o maior esforço de evacuação do estado em anos. Enquanto se espera sua chegada, a maior parte dos condados declarou estado de emergência, enquanto evacuações foram ordenadas em toda a costa da Flórida. Para fazer face aos possíveis efeitos do furacão, abrigos de grande porte também foram preparados como último recurso para as pessoas deslocadas. Os aeroportos que ficam na rota prevista do Milton anunciaram fecho. Mais de 2,5 mil voos foram cancelados desde ontem no país. O Milton é um furacão de categoria 5. Nesta categoria, os furacões são considerados catastróficos. Geralmente chegam com velocidades superiores a 249 km por hora e podem causar danos muito graves e extensos. O furacão pode destruir muitas casas, derrubar árvores, cortar a eletricidade, além de isolar áreas residenciais. 149 abrigos de emergência foram abertos em todo o estado, atualmente abrigando cerca de 31 mil pessoas, mas com capacidade para quase 200 mil. Várias unidades hospitalares também foram afetadas. Fala-se em cerca de 6.600 pacientes em 6 hospitais, 25 lares de idosos e 44 instalações de assistência. O furacão Milton é esperado em menos de 2 semanas, depois da passagem do furacão Helene, de categoria 4, que matou mais de 200 pessoas. Foi considerado o mais mortal a atingir os Estados Unidos desde o Katrina, em 2005, que causou mais de 1.000 mortes. 2 cidadãos, britânico e um americano, foram os vencedores do Prémio Nobel da Química 2024. O galardão foi atribuído aos estudiosos por decifrarem, com recurso à inteligência artificial, os segredos das proteínas. O americano David Baker e os britânicos James Hassabis e John Jumper formam um trio vencedor do Prémio Nobel da Química, que foi anunciado nesta quarta-feira pela Real Academia Sueca de Ciências, em Estocolmo. Eles foram responsáveis pela descoberta de segredos da proteína, enquanto Baker conseguiu criar proteínas inteiramente novas, algo descrito como um desenvolvimento através da computação e do uso de inteligência artificial. Hassabis e Jumper usaram também inteligência artificial para mapear quase todas as estruturas de proteínas já conhecidas pela ciência através do AlphaFold 2. A criação da proteína por Baker é um facto inédito, já que se trata de uma estrutura única que não existia na natureza. Na prática, as descobertas podem levar a novos nanomateriais, produtos farmacêuticos, a um desenvolvimento mais rápido de vacina, a sensores mínimos e a uma indústria química mais verde, segundo a academia que atribuiu o prémio. Os britânicos James Hassabis e John Jumper podem, com AlphaFold 2, entender melhor a resistência a antibióticos e criar imagens de enzimas que podem decompor o plástico. Os vencedores recebem em quantia monetária cerca de 968 mil euros. Além dos vencedores do Nobel da Química, já são conhecidos também os vencedores do Nobel da Física. Trata-se do americano John Hopfield e do britânico Geoffrey Hinton. Já o Prémio Nobel da Medicina, anunciado na segunda-feira, teve como vencedores os norte-americanos Victor Ambros e Gary Havkan. Os vencedores dos galardões de Literatura e Paz serão apresentados na quinta e na sexta-feira, respectivamente. A premiação prolonga-se até o dia 14, quando será conhecido o vencedor de Ciências Económicas. Voltamos à atualidade nacional. A Autoridade Nacional de Aviação Civil de Angola assinou esta quarta-feira um memorando de entendimento com Ruanda para eliminar barreiras aéreas de modos a impulsionar a frequência de voos de passageiros e de carga. O memorando para a viabilização do acordo de serviços aéreos permite que companhias aéreas dos 2 países operem serviços de passageiros e de carga em cada direção nas respectivas rotas com qualquer tipo de aeronave. O memorando para promover o acordo de serviços aéreos permite que companhias aéreas dos 2 países operem serviços semanais ilimitados de passageiros e de carga nas respectivas rotas com qualquer tipo de aeronave. O memorando foi rubricado pela Autoridade Nacional de Aviação Civil de Angola e pelo embaixador do Ruanda, acreditado em Angola.
A presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Aviação avançou que a assinatura foi a atualização de um memorando já existente. Este memorando não é mais que uma atualização. Angola e Ruanda já tinham um memorando celebrado em 2018. Hoje o que nós fizemos aqui foi atualizá-lo com aquilo que é a decisão de Yamoussoukro e o mercado único de transporte aéreo em África, onde nós vamos cada vez mais falando sobre a conectividade a nível regional. No fundo, com Ruanda, estamos a fazer hoje o que também já fizemos recentemente com Moçambique, com Tanzânia, e iremos fazer com outros países da região africana, ou seja, permitir que haja abertura à umbrella para que doravante as companhias possam sentar e conversar e, em função disso, então, estabelecer a conectividade de ponto a ponto, evitando que se saia da África para voltar à África. Com isto, serve de base para a negociação comercial entre as companhias aéreas e a elas sim caberá definir o início da operação. Amélia Kivungwa disse que um dos propósitos é alavancar o turismo e interligar o continente africano. Um dos grandes benefícios que nós temos é exatamente estreitar a ligação entre os países, que é este o desafio que nós nos propusemos ao adotar o mercado único de transporte aéreo em África. Ou seja, para além disso, claramente que traremos vantagens comerciais. Nós, a ANAC, fazemos parte daquele setor que é alavancador da economia a nível nacional. Temos de olhar também para o lado do turismo, ou seja, conseguimos atrair de certeza mais turistas para Angola, que não venham só do Ruanda e que não vão só de Angola para o Ruanda, mas a conexão em África. É isso que se vai buscando. Os direitos de tráfego de quinta liberdade, que permitem transportar passageiros e carga entre o território do outro Estado contratante e o território de um terceiro Estado em pontos intra-africanos sem quaisquer restrições, também fazem parte deste contrato. Thank you very much. This memorandum. Muito obrigado. Este memorando é muito importante. A diferença entre este novo memorando e o antigo é que o antigo memorando estava apenas ligado às quartas liberdades, que tinha algumas limitações. Este novo que foi assinado será praticado às quintas liberdades, que permitirá a qualquer companhia aérea de Ruanda e de Angola poder voar diretamente para a capital e além da capital. Angola to fly through another country. As companhias aéreas de Angola e do Ruanda podem ainda celebrar acordos de cooperação comercial, como a partilha de códigos ou outros acordos comerciais. As Jornadas de Educação Patriótica, organizada pelo Conselho Nacional de Juventude, começaram hoje em Luanda. Várias atividades estão a marcar as jornadas, que contam com o apoio do Ministério do Interior, com vista a reforçar os valores de cidadania e patriotismo entre os jovens. O primeiro dia do evento foi marcado por um encontro de cortesia com o segundo comandante-geral dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros. Após o encontro, a delegação do CNJ, composta por jovens líderes e representantes, realizou uma breve visita à unidade dos bombeiros, onde tiveram a oportunidade de conhecer as instalações operacionais e testemunhar de perto o trabalho dos bombeiros. Uma lufada de ar fresco, porque traz conosco aquilo que é importante para nós, muito importante, que é a exaltação, por exemplo, primeiro da figura de Sua Excelência Presidente da República, são jornadas patrióticas, e para além dessa exaltação traz conosco também a força da juventude, que praticamente vai incutindo na mente dos nossos efetivos, principalmente aos nossos instruendos, aqueles recém-enquadrados, da vontade, da força da juventude e da educação patriótica. A delegação deslocou-se até a Escola de Formação dos Bombeiros, localizada no Zango 5000. Ao chegarem, foram recebidos com uma visita guiada pelas instalações da escola, onde conheceram os centros de treinamento, as áreas de simulação e as salas de aula, onde os futuros bombeiros recebem formação teórica e prática. Como bombeiro, tem uma missão a cumprir. Quando chegamos nos bombeiros, é tudo a tropa! Que é o sentido de patriótico da função da missão que o bombeiro tem.
essa necessidade que se faça esse tipo de procedimentos para contribuir de forma positiva para que a tropa se sinta moralizada, saber que há um caminho a seguir, saber que há uma missão a cumprir e saber que de facto a sociedade espera de si alguma coisa. Então essa exaltação é fundamental. O presidente do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Kalunga, em sua intervenção, sublinhou a importância de educar as novas gerações com valores de patriotismo, solidariedade e respeito pelas instituições públicas, reforçando que o futuro do país depende do envolvimento ativo da juventude na promoção de um ambiente seguro e sustentável. Portanto, aquilo que se quer é que o jovem angolano deve ser, acima de tudo, um patriota exemplar. E não existe patriota exemplar se não forem jovens voltados aos órgãos de defesa e segurança que nós estamos a visitá-los às escolas. Portanto, o que nós perspectivamos também é que estes jovens voltados aos órgãos de defesa e segurança, aqui com particular realce os dos bombeiros que acabamos de visitar, venham a ser, de facto, os verdadeiros elementos de vanguarda na defesa da soberania, da defesa do cidadão angolano e na defesa da integridade física de qualquer cidadão. Portanto, a missão dos bombeiros que estamos aqui a visitar é extremamente prazerosa, mas, acima de tudo, deve ser encarada mesmo como um real sentido de missão e não apenas meramente como um emprego que os jovens estão a conseguir nos setores como dos bombeiros. As jornadas de educação patriótica do Conselho Nacional da Juventude e os órgãos do Ministério do Interior têm como principal objetivo reforçar nos jovens a consciência cívica e o amor à pátria, ressaltando o papel fundamental das forças de segurança no desenvolvimento do país. Vamos fazer mais uma curta pausa. Daqui a pouco vamos olhar para a página desportiva. Até já. Voltei com o desporto. O selecionador nacional Pedro Gonçalves contou pela primeira vez com todos os jogadores no treino desta quarta-feira. Os 25 jogadores convocados para o duplo compromisso de Angola diante do Níger fizeram-se presentes nesta quarta-feira no Estádio Nacional 11 de novembro. Os palancas negras foram visitados pela seleção feminina no momento de desconcentração. O guarda-redes do Sagrada Esperança, Cadu, que voltou a ganhar confiança do técnico Pedro Gonçalves, afirmou que o selecionador nacional tem pedido a máxima concentração e seriedade a todos os jogadores. Esperamos que agora que o grupo está completo, que possamos implementar aquilo que são as ideias do treinador para o próximo jogo, analisando o próximo adversário. Pede sempre seriedade a todos e encararmos os treinos sempre de forma séria e com responsabilidade. E isso ele pede a toda a gente e nós também sabemos que essa é a nossa função, o nosso trabalho. Com a tecnologia, os adversários, cada vez mais nós vamos sabendo dados sobre os adversários. Há muitos vídeos na internet e sabemos que atualmente em África as seleções estão mais ou menos equiparadas. Não será um adversário fácil. Teremos de trabalhar muito e perto da nossa gente, do nosso povo, esperemos ter aqui um bom resultado. Já o defesa central Jonathan Boatu garantiu que o objetivo de Angola para o duplo compromisso diante do Níger passa por vencer os 2 jogos. Nosso objetivo é somar pontos, fazer 6 pontos se possível. A progressão é boa, acho que é boa para toda a gente, para crescer, para dar o máximo. É agora o mister que escolhe no final para fazer o 11. Eu estou aqui, como sempre, disponível e isso é o mais importante, depois é o mister que escolhe. Os jogadores Fred, Milson e Shaw treinaram pela primeira vez com o grupo nessa quarta-feira. A candidatura de Norberto de Castro para a corrida ao cadeirão de futebol angolano do ciclo olímpico 2024-2025 foi chumbada por não estar em conformidade com as regras. Norberto de Castro tem até o dia 14 para recorrer da decisão da Comissão Eleitoral. O dia estava reservado para os mandatários das 3 candidaturas receberem um sinal de que tudo estava bem para no próximo dia 18 do mês em curso começarem a convencer o eleitorado. E para alguns foi exatamente assim que aconteceu. No caso, para o senhor Alves Simões e o senhor Arthur Almeida Silva. Entretanto, não pode-se dizer o mesmo da lista do senhor Norberto de Castro, que volta a viver o drama do último pleito eleitoral da FAF. No ato de apresentação das conformidades das 3 candidaturas, o presidente da Comissão Eleitoral, Kerson Cristóvão, sublinhou que a candidatura de Norberto de Castro
não respeitou alguns pressupostos básicos, como é o caso da renúncia da presidência do clube fundado por si. A Comissão Eleitoral, em conferência no dia 2 de outubro de 2024, deliberou o seguinte: rejeitar a candidatura de Norberto José de Castro por não ter feito prova da renúncia de cargo de dirigente de clube desportivo Escola Norberto de Castro, conforme estabelece o número 2 do artigo 19 do Regulamento Eleitoral e a linha A do regulamento do artigo 26 do Estatuto da Federação Angolana de Futebol. As propostas de Alves Simões e de Arthur Almeida e Silva passaram no crivo da Comissão Eleitoral com recomendações. Admitir as candidaturas de Fernando Alves Simões e de Arthur de Almeida e Silva, sob condição: o suprimento das irregularidades. O mandatário da lista de Norberto de Castro, Adão Simão, sublinhou que a Comissão Eleitoral não está por dentro da legislação desportiva angolana. Adão Simão garantiu também que, desta vez, não vão permitir que se passem 4 anos para se repor à legalidade. Estranho é que, se notarmos, nunca houve problemas nos processos eleitorais no futebol. Os problemas só começaram a surgir a partir da altura que houve este mandato. As rejeições de candidatura. É a segunda rejeição de candidatura de Norberto de Castro, sem fundamento nenhum. Não há qualquer impedimento para Norberto de Castro. E de modo simples, qual foi a razão invocada? Norberto de Castro não apresentou a renúncia de presidente do Clube Desportivo Norberto de Castro. Francamente, meus senhores, ou é ignorância, não acredito que seja ignorância, total má-fé, desconhecimento profundo da legislação desportiva, incompetência absoluta de quem proferiu isso, e nada mais nos resta senão nós agirmos em conformidade com a lei. Os mandatários de Arthur Almeida e Silva e Alves Simões disseram que vão logo melhorar as insuficiências verificadas nas suas candidaturas. Nós estamos satisfeitos pelo facto de a nossa lista ter sido admitida, apesar de termos que fazer algum suprimento, mas já é um passo e acreditamos que vamos fazê-lo em tempo oportuno. Foi aprovada a lista, fomos notificados para suprimentos de algumas irregularidades que faremos conforme dentro dos prazos que estabelece o próprio calendário eleitoral. Recordo que o prazo de reclamações deste processo vai de 10 a 14 do mês em curso. A campanha como tal arranca no próximo dia 18, ao passo que as eleições na Federação Angolana de Futebol acontecem no dia 30 de novembro. A equipa do 1º de agosto realizou a segunda sessão de treinos da semana para uma melhor deslocação ao terreno da Académica de Lobito para o duelo da 5ª jornada do Girabola. Os rapazes de Filipe Nzanza usaram mais uma vez a relva natural do campo do R20 para se prepararem para a 5ª ronda do Nacional da 1ª Divisão. O técnico Filipe Nzanza trabalhou os aspectos sobre a reação à perda da bola, o ataque e o contra-ataque. Edgar Jerônimo Stopirá, adjunto de Filipe Nzanza no comando técnico do 1º de agosto, garantiu que o processo de preparação para a próxima jornada está a correr na normalidade. Quando o nosso adversário joga em casa, agiganta-se. Mas nós vamos procurar fazer o nosso objetivo. O nosso objetivo em todos os jogos é ganharmos os jogos, os 3 pontos. Então nós vamos lá com essa ambição. O antigo internacional pelos Palancas Negras mostrou-se feliz por poder contar com todos os atletas para a deslocação ao estádio do Buraco. Felizmente não temos jogadores limitados. Os jogadores que estão inscritos estamos todos completos e a prepararmos bem para o jogo de sábado. Recordo que o 1º de agosto vai à 5ª jornada na 2ª posição do Girabola com 10 pontos, ao passo que os estudantes do Lobito recebem a turma militar na 4ª posição com 7 pontos. Este será o duelo número 42 entre as duas equipas. O 1º de agosto leva vantagem em todos os aspectos. O treinador do Desportivo da Lunda Sul, Maurílio Silva, em reação ao sorteio da fase de grupos da Taça CAF, apontou os quartos de final como objetivo do clube.
O Desportivo da Lunda Sul começa a disputar a fase de grupos da Taça da Confederação Troféu Nelson Mandela fora de casa, diante do Berkane do Reino de Marrocos, no dia 27 de novembro deste ano. Em reação ao sorteio, o treinador principal da formação da Lunda Sul, Maurílio Silva, afirmou que o objetivo do seu conjunto na Taça da Confederação passa por se qualificar aos quartos de final. O objetivo principal é passar de fase, né? Estarmos sempre brigando pelas primeiras posições. Nós já vimos que cada grupo passam-se 2 para outra fase. Então, nós temos que ter bastante confiança. Pegamos 2 adversários, um que é o vice-campeão da edição passada, né? O Stellenbosch, que jogou agora uma final também. Então, são adversários que nós respeitamos, que nós temos o conhecimento de todas as qualidades que tem. Agora vamos trabalhar a nossa equipe, porque todo mundo sabe que jogo dentro de campo é 11 contra 11 que vence o melhor. Quanto aos oponentes que vão enfrentar, o brasileiro de nacionalidade disse também que tem uma equipa especializada responsável por tratar de todos os dados. Temos conhecimento, já estamos aí trabalhando dentro das análises, para que a gente possa ter sempre um plano, né? Que a gente sempre trabalha sempre no plano de jogo, para que a gente consiga surpreendê-los. Então vamos trabalhar, o pessoal da análise já está envolvido em cima desse trabalho, para que a gente consiga, dentro do dia a dia, nos trabalhos, já visto que para a competição ainda temos um prazo, mas todo mundo sabe que o tempo é curto, voa e nós temos que fazer o melhor. Recordo que o Desportivo da Lunda Sul está inserido no grupo B da Taça CAF, ao lado do Berkane do Reino de Marrocos, Stade Malien do Mali e o Stellenbosch da África do Sul. Vamos agora olhar para a rubrica Dúvidas e Certezas. As reflexões estão centradas nas soluções para a melhoria da mobilidade rodoviária em Luanda. O problema do trânsito caótico na cidade capital não é dos dias de hoje o seu impacto negativo na dinâmica socioeconómica e não passa despercebido. É com o jornalista Simão João. Essa conjugação de variáveis, portanto, o êxodo rural, a concentração de maior parte da franja populacional a nível da cidade de Luanda, que não acompanhou com a construção das infraestruturas necessárias, principalmente infraestruturas para permitir uma maior mobilidade e a concentração dos centros de negócios dentro do centro da cidade, se entendermos dentro das engombotas, onde concentra cerca de 80% das maiores empresas do país, faz com que, de facto, ainda tenhamos um trânsito caótico, porque os canais são os mesmos, os caminhos das pessoas são os mesmos e se processam ao mesmo tempo. Hoje, quando falamos de gestão de tráfego, estamos a falar de ciência, não é? Portanto, aqui já no empirismo, e penso que falta alguma ciência para uma melhor produção de resultados e uma melhor qualidade de vida das nossas populações. Portanto, isso vai gerar efetivamente mais riqueza, aumento do PIB, mais crescimento econômico. Os engarrafamentos são realidades deficientes na cidade capital e influenciam na qualidade de vida e na produtividade econômica. Está no ar a mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas e hoje vamos olhar para as implicações econômicas do trânsito automóvel caótico em Luanda. É fundamental que Luanda desenhe um plano diretor que congregue um conjunto de vias facilitadoras, que atraia investimentos para garantir mobilidade, para acompanhar o crescimento da população, mas fundamentalmente encontrar soluções a curto prazo, como o tráfego invertido, desconcentração dos serviços no centro. É preciso repensar isso. Portanto, hoje o modelo não serve. Daí que os resultados hoje são ineficientes. Apesar da ausência de dados oficiais e estudos, segundo o economista Mário Bernardo, pode-se afirmar que o engarrafamento em Luanda implica bilhões de kwanzas sobre o produto interno bruto. Muitas, primeiro, impacta na qualidade de vida das famílias, impacta na produtividade e não gera renda, não gera crescimento econômico, impacta de forma negativa no crescimento do PIB, não é?
Portanto, nós hoje vivemos numa cidade que comporta pouco mais de 10 milhões de habitantes. Não existe infraestrutura que acompanhar o crescimento populacional. A cidade de Luanda é o maior centro econômico do nosso país. Entretanto, hoje precisamos chamar os acadêmicos, precisamos trazer soluções no sentido de que o trânsito tenha uma implicação negativa ou mínima na economia. É fundamental percebermos que esses fenômenos resultam desse crescimento descoordenado, da ausência de um plano diretor, de uma estratégia conjunta para que de facto se mitiguem esses impactos que são bastante negativos, nocivos à saúde das pessoas e fundamentalmente não geram eficiência, não geram resultado no tecido econômico, social. Não é? Por esta altura, de acordo com o governo da província de Luanda, decorrem estudos preliminares para a materialização da ideia da implementação de um sistema de transporte aéreo para auxiliar na mobilidade no casco urbano e arredores. E é assim que chegamos ao fim de mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. O nosso próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias. O Ministério da Habitação e Ambiente realiza uma ação de plantação de árvores neste mês de outubro, denominado Outubro Urbano. A ideia é arborizar a cidade com espécies que desempenham um papel crucial no ambiente. A arborização tem sido um ato de suma importância para ajudar no equilíbrio do ecossistema, uma vez que as árvores são importantes para melhorar a umidade relativa do ar, na regulação do clima e também a melhorar a temperatura do ambiente, entre outras. Trata-se de uma atividade de iniciativa do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, em colaboração com o Ministério do Ambiente e o Governo Provincial de Luanda, que se enquadra nas comemorações do Outubro Urbano. Portanto, trata-se de uma atividade crucial que se enquadra também no programa de arborização provincial aqui da nossa província de Luanda e que vai efetivamente melhorar a qualidade ambiental aqui dos moradores. O processo de arborização é algo essencial, dado que as árvores são elementos cruciais para garantir o equilíbrio na terra. O município do Zango, que já nos oferece algum lugar adequado para esta plantação de árvores, onde depois não houvesse outra intervenção que voltássemos a retirá-las. Então, e como sabemos que as árvores oferecem muitos mecanismos para aquilo que é a paisagística, o cuidado da fauna e mesmo até na absorção de gases e também a quantidade de água que em períodos chuvosos temos por inundações, então achamos conveniente trazer este projeto para aqui, para esta zona. O administrador do Distrito Urbano do Zango agradece a iniciativa dos ministérios. Agradecer o Ministério da Habitação e o Ministério do Ambiente, que hoje decidiram plantar aqui perto de 200 árvores, que vêm a concorrer, vêm juntar-se ao programa do Governo da Província de Luanda, o PAL, portanto, o programa de arborização. Não é? E eu penso que é desta forma que nós vamos garantir que o Zango seja um distrito cada vez mais arborizado, em que haja um ambiente cada vez mais puro, para que todos os convivas do Zango possam, de facto, viver num ambiente puro e saudável. O Ministério da Habitação e do Ambiente realizaram uma atividade de plantação de árvores denominada Outubro Urbano no município de Viana. Voltamos às jornadas da comunidade da UNITA. Deputados do grupo parlamentar do Partido da Oposição vão escutar comunidades dos 14 municípios da Huila, segundo o seu presidente, Adalberto Costa Júnior. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse esta quarta-feira no Lubango que os deputados do grupo parlamentar do seu partido vão auscultar as populações dos 14 municípios da Huila nos próximos dias. Adalberto Costa Júnior, que falava num ato de massas no âmbito das jornadas nas comunidades do Partido do Galo Negro,
adiantou ser importante saber a opinião dos huilanos sobre a situação do país e o desempenho dos deputados. Os deputados que aqui estão, e não estão todos, porque alguns já estão a trabalhar junto das comunidades da província, nos próximos dias vão estar a trabalhar em todos os municípios, nas comunas, nas aldeias, nas comunidades desta província. E os deputados vêm fazer 2 atos. O ato de escutar, vêm ouvir o que é que os angolanos que vivem nesta província pensam sobre Angola. O que é que pensam sobre os deputados, o seu desempenho na Assembleia, sobre o que é que esperam do grupo parlamentar da UNITA. O que é que gostariam que este conjunto de deputados faça na Assembleia em defesa dos vossos interesses. É para isso que aqui estão. Para vos ouvir, mas também para partilhar aquilo que é a missão do deputado. Quanto ao ano parlamentar que inicia a 15 de outubro, o líder da UNITA disse em entrevista que a bancada do seu partido na Assembleia Nacional pretende contribuir para a aprovação de leis para a melhoria da situação económica do país e a institucionalização do poder local. Fiscalizar sem restrições e o mais importante, se me perguntar, era realizar o poder local. Ajudar a termos uma Angola economicamente fora da crise. É muito importante. O sofrimento que nós vamos constatando é muito grande. Ajudar a um estado de justiça mais adequado. Portanto, poder local, desenvolvimento económico, separação de poderes. Se pudermos ajudar a realizar isto, teremos conseguido um grande ano legislativo. E assim encerramos o Girassol Jornal desta quarta-feira, amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.